Graças a paz, irmãos, tudo bem? Capítulo 9 de João, já estamos chegando aqui no nosso 9º capítulo desse evangelho maravilhoso. E no capítulo 9 de João nós temos a descrição do 6º milagre. Lembra que eu falei lá no início que o João ele trabalha com 7 milagres de Jesus, né? Ele não se detém a contar tudo, mas ele se atém aos principais. E esse aqui, ele vem propositalmente, exatamente após Jesus declarar: eu sou a luz do mundo. Né? Quem crê em mim, na sua vida não vai ter mais trevas, né? Jesus ele faz essa declaração e aí você vê no capítulo 9 de cara o que é que acontece? Jesus indo e tendo um encontro com um cego de nascença. E é interessante fazer essa distinção, irmãos, porque obviamente é muito assim, se a gente for pensar, é muito mais fácil curar uma pessoa que é cego adquirido. Ou seja, ela nasceu com os 2 olhos, ela enxergou e por algum motivo na vida ela parou de enxergar. É muito mais fácil você pensar numa cura nesse sentido do que uma pessoa que nunca enxergou. Porque alguém que nunca enxergou, teoricamente, ou nasceu sem os olhos, ou nasceu com algum tipo de doença que atrofiou completamente o nervo óptico e ele já nunca teve vida, né? Nunca enxergou. E aí você vê que Jesus ele é confrontado pelos seus discípulos, né? Ele fala, os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, quem foi que pecou nesse caso? Foi ele ou foi os pais dele que pecaram? Né? Já que ele nasceu cego, deve ter sido os pais que pecaram. E Jesus faz uma declaração que serve para muitos de nós e muitos dos nossos momentos de enfermidade, irmãos. Preste atenção, Jesus diz, nem ele nem o pai, mas para que a glória de Deus, para que as obras de Deus se manifestassem nele. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fica questionando ao Senhor por que nós enfrentamos enfermidades e adversidades, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem propósito, muitas vezes Deus tem propósito de cura, Deus tem propósito de manifestar as obras dele nessa questão, né? E aí esse homem chega até Jesus e Jesus fala: é hora de eu curar, né? Enquanto eu estou aqui na terra, eu sou a luz do mundo, a gente tem que trabalhar. Porque daqui a pouco vai vir a noite. Jesus obviamente está fazendo referência que ele vai ter um momento que ele não vai estar mais no meio dos discípulos. E aí a Bíblia descreve que Jesus ele faz um barro, né? Ele cospe no barro e ele faz uma lama. E com essa lama ele passa nos olhos daquela pessoa. Eu quero abrir um detalhe que alguns comentaristas bíblicos aqui, irmãos, afirmam que o que Jesus estava fazendo era exatamente a mesma coisa que Deus fez na criação do homem lá no Jardim do Éden, quando Deus, com as suas próprias mãos, molda um boneco e sopra o fôlego de vida e aquele boneco nasce o homem, né? Alguns comentaristas dizem que como aquele homem nasceu sem ver, provavelmente ele não tinha os olhos, então Jesus colocou aquele barro e quando Jesus mandou ele se lavar no tanque, aquilo ali foi um milagre que fez com que desse origem aos olhos, né? E o detalhe é que o tanque que ele foi lavado foi o tanque de Siloé, que significa o enviado. Mais uma mensagem de Jesus dizendo: olha, se você crê no enviado, você vai ter vida, você vai ter luz na sua vida, você vai voltar a enxergar. Mas, irmãos, o que acontece aqui depois chega a ser brincadeira, né? Quando a gente lê o texto, parece brincadeira. Por quê? Porque, mais uma vez, os fariseus, eles se invocam. Por quê? Porque eles caçam alguma coisa para poder falar de Jesus. E o que é que eles vão achar dessa vez? Jesus curou em um sábado. É interessante que João faz essa referência mais uma vez aqui, irmãos, porque lá no paralítico de Betesda também tinha sido no sábado e aqui novamente. Parece que Jesus tinha uma predileção de fazer milagres nos dias de sábado. E João, ele relatava, por quê, irmão? Porque boa parte do ministério de João era em relatar quem era Jesus e por que Jesus trazia tanto escândalo para os religiosos da sua época. Vocês vão ver aqui ao longo do texto que os fariseus dizem: esse homem não é de Deus porque ele curou no sábado. Não é possível. Mais interessante do que isso, irmãos, você vai ver que quando aquele homem passa enxergando, os vizinhos dele ficam se perguntando: meu Deus, é ele ou não é ele? Sabe? Ele foi. E o homem dizendo: não sou eu mesmo, eu estou enxergando. Mas parece com ele, mas não é ele. Sabe, irmãos, isso aqui reflete muitas vezes a realidade que nós passamos nas nossas vidas quando nós estamos com adversidades. Nós não somos nem enxergados, irmãos. A verdade é que quando a gente está embaixo é muito fácil. Quando uma pessoa está no chão pedindo esmola, irmãos, é muito fácil pisar. Difícil, irmãos, é enxergar. Esse homem, ele estava tão desprezado que nem seus vizinhos conheciam ele. Viam
olharam para ele, mas não enxergavam quem ele era. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, Jesus enxergou aquele homem. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Aí é engraçado porque eles ficam querendo, testemunha aqui quem é esse homem. Ele diz, olha, eu não sei, ele é o profeta de Deus que veio e falou isso. Mas como é que você está dizendo que ele é profeta? O homem dá uma lição, irmãos. Porque os fariseus, eles tentam defender que Jesus estava em pecado. O homem vai e fala, mas como é que esse homem estava em pecado se ele curou a minha vida? Se Deus ouviu a oração dele, como é que ele estava em pecado? Sabe, irmãos, às vezes a religiosidade cega tanto a gente, irmãos, que a gente não enxerga o óbvio que está na nossa frente. E aí no final do texto você vai ver, no verso 35, Jesus dizendo, agora se revelando como Cristo para ele. Porque aquele homem já tinha tido um encontro com o poder de Deus, mas ele não sabia ainda quem era aquele homem. E aí Jesus chega para ele e fala, você crê no Filho do Homem? E aí ele fala, mas quem é esse Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus diz, sou eu, né? E ele disse, eu creio. E aí ele adora. E aí, irmãos, Jesus vem e fala, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Sabe, irmãos? Que Deus possa abrir os seus olhos, os nossos olhos para a realidade, para a sua vida, irmãos. Para que Deus possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergá-lo acima de todas as coisas.